Boa noite para quem está aqui no templo, para quem está em casa. É aquele horário que a gente dá um tempinho, né? Que os homens estão se separando. E graças a Deus por você que conseguiu chegar até aqui. Que Deus guarde quem ainda está chegando. Que Deus guarde também você que está em casa assistindo ou em algum outro lugar assistindo. Vale a pena falar como a gente sempre fala aqui. Se você não tem nada que te impeça de estar aqui, aqui é o melhor lugar para você estar. E para quem só vê essa parte do púlpito para cá, né, a gente sempre explica que nesse horário aqui a gente está separando as mulheres aqui no templo, os homens lá com o pastor ou com outro irmão nosso. E então, se você casada, também você venha, porque não é só uma reunião para mulheres, né? É o nosso culto semanal. Então, nós estamos aqui, homens e mulheres. Às vezes parece que estamos só as mulheres aqui, né? Os homens estão ali também. Então, se você quiser trazer também o seu esposo, né? O namorado, o noivo, tem um lugar para ele aqui também. Não estamos só as mulheres. Aqui no templo, sim, estamos só as mulheres agora. Bom, minhas irmãs, é sempre bom estar aqui na frente, né? Bom e nervoso, né? É bom porque a gente se dispõe a que Deus nos use, né? A gente é uma gotinha no oceano, mas eu fico tão feliz de poder, de alguma forma, contribuir, que Ele possa melhorar a mim, as minhas irmãs, para que a gente possa cada vez mais contribuir. E a gente, quando vem aqui, ultimamente, eu tenho pensado isso, parece que a gente está fazendo um discurso repetido, né? Parece que a gente está seguindo uma agenda de vir aqui e calhar de falar, não digo a mesma coisa, mas o mesmo tema, a mesma direção. Mas isso só demonstra o quanto nós, como igreja, estamos amadurecendo conjuntamente. Nós, igreja, não 4 paredes e um teto. Nós, igreja, eu, você que estão em casa, essas coincidências, né, de palavra demonstra que a gente está crescendo e caminhando junto, que a gente está na mesma direção e que é a direção que o Espírito Santo tem nos dado. Então, a gente às vezes comenta aqui, ou então em casa mesmo a gente pensa, nossa, que interessante, hoje o que eu li de manhã no meu devocional é o que o pastor está falando agora no culto. Ou então uma irmã passa uma mensagenzinha, né, no WhatsApp, nossa, eu estava lendo isso. Ou então a gente está na escola, não é mais EBD, né, na nossa jornada, e a lição é aquilo que você estava buscando, uma dúvida que surgiu. Então, o louvor, né, às vezes a gente ouve o louvor, nossa, eu estava a semana inteira com esse louvor na mente, e agora eu escutei ele aqui. Então, todas essas coisas estão comprovando que nós estamos caminhando na direção que o Espírito Santo tem nos guiado. Então, não é coincidência, não é programação, a gente não tem feito, né, programação aqui, mas a gente tem ido na mesma direção. E tudo isso comprova que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Aí eu queria compartilhar um trecho de Isaías 55, 10, 11. A minha está na NVI, meu texto aqui. A gente vai trocar ou vamos ler aqui mesmo? Valeu, obrigada. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Glória a Deus. Então, a nossa Bíblia, né, que é a palavra do Senhor, ela foi escrita mais ou menos há mais de 3.000 anos, num período de 1.500 anos, por aparentemente 40 pessoas diferentes, em lugares diferentes, até em línguas diferentes.
Então, a Bíblia ela é histórica e ela é eterna. Ela conta uma história, mas ela é o nosso guia de consulta. Então, ela é e ela sempre será. Então, ela é a palavra do Senhor quando foi escrita e ela continua sendo nos dias atuais. A palavra do Senhor é para todos os dias e todas as situações. O nosso dia a dia está na Bíblia. O nosso dia a dia com internet, com reprodução in vitro, com drone, por mais que tenha tecnologia, mas o nosso dia a dia continua estando na Bíblia. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque, assim, por mais que a gente tenha um texto lido, relido, até decorado, mas quando o Senhor quer falar comigo, com você, aquela letra no papel, ela toma uma outra unção. Você pode ter decorado aquele texto, mas no dia que o Senhor quer falar com você, você abre os seus olhos e você vê um outro texto ali, uma outra palavra, um outro entendimento. Porque para cada ocasião específica, o Senhor vai falar com a gente de uma maneira diferente, embora seja no mesmo texto. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Então, a gente tem ouvido aqui praticamente todas as pregações, pelo menos desde que eu comecei a organizar esse pensamento meu aqui, que eu fico assim meio devagando, assim, né? O pensamento, de vez em quando, dá umas viajadas, assim. Mas desde que eu comecei a perceber isso, a gente tem falado praticamente a mesma coisa na jornada, a mesma coisa nas pregações do pastor, dos domingos, né? E as nossas reflexões aqui também. E o que a gente tem falado e ouvido? Que nós precisamos nos aprofundar em conhecer, entender e praticar a palavra de Deus. A gente tem ouvido isso constantemente, né? E aí eu queria trazer hoje um fato assim para compartilhar, para ilustrar o poder de Deus quando Ele tem uma palavra para a gente específica, que Ele usa aquele texto que a gente já está batido de saber. Como a gente teve o congresso agora há pouco, né, esse é um fato que aconteceu comigo lá no congresso. A gente estava lá animada, né, e começou o congresso estava andando já, e a preletora, ela é a esposa do bispo que estava lá, Márcia, eu não sei bem. A que estava dirigindo mais o congresso, assim. Em um momento lá, ela começou a falar palavras assim de incentivo para aquela ocasião, para as mulheres que estavam ali. Então, ela não era a pregação principal, ela estava introduzindo, né, aqueles momentos de louvor, ela ia passar a palavra para alguém, então não era a pregação principal, foi assim um gancho. E era uma palavra introdutória, vamos dizer assim. E aí ela falou assim, vou parafrasear assim o que ela falou. Ela falou assim: você, minha irmã, que está aqui hoje, você é como uma das 10 virgens. Você se preparou, você separou a sua lâmpada, você preparou o seu óleo, você se organizou, você se agendou, você está aqui hoje, você veio ao encontro do noivo, você está preparada para quando o noivo abrir a porta, você entrar e estar com ele. Vamos aproveitar? É aquela história, a parábola a gente já conhece ela, mas vamos aproveitar para ler, que nunca é demais, né? Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não,
pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Só até ali. Aí, na hora que ela falou, citou essa parábola, aquilo tocou nos meus ouvidos. E dali para frente, mais alguns minutos ali, mais uns momentos ali, eu não lembro mais de nada do que estava acontecendo em volta. Tipo filme, que você só ouve aquele silêncio. E aí eu comecei a pensar e parei tudo e fiquei meditando e pensando e orando. Mas para vocês entenderem onde eu vou chegar, eu tenho que explicar o que aconteceu antes de eu chegar lá no congresso. O que aconteceu? A Márcia lançou as inscrições para o congresso, né? E eu acho que fui praticamente uma das primeiras do nosso grupo. Nós aqui do grupo encomendamos a camiseta, passei meu tamanho, que eu nem vou falar aqui qual é. No dia seguinte, ou 2 dias depois, passei o Pix para a Márcia, do valor da camiseta. Já comecei a pensar, como é que eu vou lá para esse lugar que eu nunca fui, não conheço? Eu trabalho até meio-dia, mas dá tempo de chegar. Toda animada, 1000 planos. Mas eu comprei a camiseta, linda e maravilhosa, e não fiz a inscrição do congresso. Então, eu não fiz a inscrição naquele momento. Eu não estava com dinheiro disponível para aquele momento e o cartão não estava no dia bom, né? Aí pensei, vou esperar o cartão virar, eu compro depois. Aí o cartão virou, mas eu ainda assim vou esperar mais um pouquinho, porque aí entra dinheiro, eu não preciso usar o cartão, eu já compro direto com dinheiro. Estava no primeiro lote, nesse meio tempo já passou para o segundo lote. Aí, R$5 a mais, tudo bem, né? Pelo tempo que eu esperei, vai compensar o dinheiro e tal. A gente estava em setembro, por aí, né? O congresso em novembro. Tem mais de 1000 e tantas vagas ainda. Em uma semana, 20 dias, as vagas acabaram. E eu não comprei o ingresso. Estava de camiseta e tudo, mas eu não tinha ingresso para o congresso. E aí eu nem falei nada, né? Eu falei assim, já era. Eu estava pensando, vou usar minha camiseta para ginástica, que é bem compridinha, né? Aí, já perto do congresso, eu falei com a Márcia, né? Todo mundo já, como é que você vai? Gente, eu não vou. Tem um detalhe aí, eu não vou. Como não vai? Eu lembro da expressão da Márcia. Como assim você não vai? Eu não comprei o ingresso. Aí, conversando com a Márcia, eu falei assim, vamos fazer assim, se surgir alguém que vai desistir, eu fico com aquele ingresso. Mas já tinha também uma pessoa na frente também. E aí surgiu alguma vaga desse tipo e a pessoa que estava na frente ficou com o ingresso e eu ainda fui ficando mais para frente ainda. Aí, na terça-feira da semana do congresso, a Márcia me avisou, surgiu uma desistência. Eu falei, então eu quero. Isso numa terça, o congresso era sábado. Sexta-feira, 5h30 da tarde, eu peguei meu ingresso. E aí, assim, se não fosse pela ajuda, né, da Márcia, de quem cedeu o ingresso, eu não teria ido. E aí a palavra do Senhor, ela é rica em detalhes, né? As parábolas que Jesus contava, os detalhes fazem toda a diferença. A gente tem as linhas e tem as entrelinhas, né? De toda a parábola que o Senhor contava, não era só aquilo que estava sendo exposto, né? Era tudo que tinha atrás daquela história. Então, esses detalhes que falavam com as pessoas daquela época, nas parábolas, esses detalhes ainda falam com a gente nos dias de hoje. Como a gente falou antes, a Bíblia ela foi e ainda é a palavra do Senhor para o nosso dia a dia. Então, quando eu ouvi aquelas palavras que aquela irmã nossa falou,
eu não ouvi mais as palavras que ela estava falando. O que eu escutei foi assim: melhor isso aí. Está vigiando pouco. Está fazendo o papel da insensata. Eu ouvi assim na hora isso. Porque aquilo caiu assim, ele elogiando as mulheres, né? Você se preparou, você esteve aqui. Mas não era eu. Eu era as outras virgens que levaram o óleo, eu comprei a camiseta. Mas a minha lâmpada, na hora, não estava pronta para aquilo. Então, quando ela elogiou lá, eu só faltei, né, sair assim. Porque, na verdade, por pouco eu não fiquei do lado de fora. Por pouco o noivo não fechou a porta na hora que eu cheguei. A gente ri, mas pensa bem se não é muito dia a dia isso, né, que foi escrito lá 2.000 anos, sei lá, 3.000 anos, é o nosso dia a dia aquilo ali. Na hora que ela falou, eu falei assim, nossa, isso daí, a outra, não essa, a outra sou eu. Como que você não vigiando uma coisinha, né? Você não vigia, deixa passar o tempo, é o tempo suficiente do noivo chegar e você não ir. Então, assim, eu não preparei minha hora, minha candeia não funcionou na hora. Funcionou assim, porque eu contei, né, com a amizade, com o desespero, assim, como você não vai? Vamos dar um jeito. Então, eu contei com a misericórdia do Senhor. Essa parte foi a misericórdia do Senhor, porque eu dei com a cara na porta, assim, desculpa a expressão grosseira, mas, né, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não tinha ido para aquele congresso. Então, assim, fazendo uma comparação, né, do que a gente tem que vigiar, e eu escutava direitinho. Você vacilou, você melhora, você vigia. Está vigiando pouco. Olha aí, foi por pouco. Eu ouvi assim direitinho, sabe? Pensando comigo mesmo. E aí, assim, como eu estava falando no começo, tudo que a gente tem falado parece que é um enredo combinado, né? Mas não é. A Inês falou isso na terça-feira passada. Ela viajou por algum período, uma semana, não sei quanto foi, deixou de fazer aquela rotina dela de estudo, de oração, de leitura da Bíblia, já sentiu, né? Ela sentiu aquele baque, porque ela deixou aquela rotina de vigia, vamos dizer assim, de lado um pouco, porque ela estava passeando, né? Estava num outro momento, não tinha como fazer, e isso impactou ela. Aquela rotina que ela deixou um pouquinho de lado, por pouco tempo. Se a gente contar a nossa eternidade, o que foram 10 dias, 15 dias, né? É pouco tempo, mas foi o suficiente. A Márcia falou aqui outro dia, comparando com a tartaruga, né? A nossa roupagem, né? A nossa armadura, já tem que estar na gente, porque não dá tempo de você ir lá pegar dentro do seu guarda-roupa. Esse tempo que a gente deixa de vigiar, que a gente deixa de estar mirando o alvo, é o suficiente para acontecer alguma coisa da porta fechar e você não está preparada. E não estou falando assim do fim do mundo, como está aí, né? Está todo mundo apavorado, o mundo vai acabar. Não estou falando do fim do mundo, não. A gente sabe que esse dia vai chegar. E a palavra do Senhor diz que a gente não sabe a hora que o Senhor vem, mas a gente também não sabe a hora que o inimigo ataca. Também a gente não sabe. A gente não sabe o minuto seguinte. E, mais uma vez, não é um enredo combinado, mas o pastor falou no domingo, o inimigo usa aquilo que mais te irrita para te atacar. Aquilo que mais você vai ocupar o seu coração é aquela hora que o inimigo usa e você sai de lado daquele propósito que você estava, né? A palavra de domingo falou muito para mim, porque o coração, a gente às vezes se irrita com algumas coisas e aquilo toma o nosso coração, e você apaga a tua candeia, o teu óleo não é o suficiente, porque você tinha que estar vigiando, e não se apegando com alguma coisa que te irrita, o vizinho, o parente, o trabalho, coisas que o inimigo vai usando para te tirar de estar vigiando com a tua candeia e o teu óleo. E até aquele livro que a gente leu, né, A Isca de Satanás, é a ofensa. Você se ofende com alguma coisa, pronto, já te desviou daquilo ali. Você se ofende, e eu estou orando também, porque tenho me ofendido com algumas coisas, e eu sei que não posso, porque isso faz eu me desviar.
faz o meu coração se encher de uma coisa que não faz bem para mim, que não me engrandece nada, não me enriquece em nada e me tira do foco. Porque como a gente falou, como a Inês falou, como a Márcia falou, como o pastor falou, a gente tem que estar preparado, porque não dá tempo de ir lá buscar a tua armadura, não dá tempo de você ir lá buscar o teu óleo, não dá tempo de você, aí sim, vai estudar as Escrituras, não dá tempo. É o dia inteiro, é o tempo todo, em todas as ocasiões. A gente tem que estar vigiando e estudando. No último verso aqui, né, da parábola, ele diz, né, vigiem, pois ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor. E também ninguém sabe o dia nem a hora do ataque do inimigo. Então, essa palavra do Senhor, escrita 3.000 anos atrás, ela é prática para o nosso dia a dia. Então, a Bíblia nossa não é um livro de história, é um livro de manual, né? Um livro para você se encontra em tudo que você passa hoje, do momento que você sai da sua casa, do momento que você acorda, do momento que você pega a sua condução, no momento que você chega no teu trabalho, procura na Bíblia que você vai achar aquele dia a dia teu. Então, é o manual de instrução de Deus para a gente mesmo, né? Como o pessoal popularmente fala. A Bíblia ela continua viva e ela continua atual. Por mais de tecnologia que a gente tenha, por mais avanço que a gente tenha, que não tinha na época que foi escrita, né? Por mais costumes diferenciados que a gente tenha hoje, tudo a gente consegue ler lá na Bíblia como se comportar, como agir, como se fortalecer para essas diversas batalhas que a gente tem todos os dias. Então, é importantíssimo para a gente aqui fixar isso, para mim, né? Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a vida de cada um, a vida que é individual, porque a gente vê as noivas estavam em grupo, mas na hora do negócio lá que não deu, a porta ia fechar, cada uma teve que se virar do seu jeito. Por mais que elas fossem amigas, né, que elas deviam ser, porque uma pediu para a outra, né, você não vai pedir isso se você não conhece a outra que está ali. Então, elas pediram, né, me dá aí o óleo. Não, vai lá cuidar da sua vida lá. Né? Sua vida, cadê? Você estava vigiando? Você não estava vigiando. E é assim o nosso dia a dia. Para mim, é individual, é para você que está assistindo, é para minha irmã que está aqui sentada. A gente tem que conhecer a palavra do Senhor para a nossa vida, para a vida de cada uma. Que Ele tem essa palavra, essa promessa, essa direção para cada uma. Embora estejamos em grupo, embora estejamos aprendendo, embora estejamos abençoando umas às outras, mas cada uma de nós tem que estar com a sua lamparina, a sua candeia, o seu lampião, né? Lâmpada, tem várias versões. Tem que estar com a lâmpada, tem que estar com óleo, tem que estar com a armadura, tem que estar com a leitura em dia, tem que estar com a jornada em dia, cada uma. Até porque a gente se apoia uma à outra. Né? Então, quando a gente vê a outra se cuidando, vamos dizer assim, a gente também faz igual. Né? A gente vê, eu me espelho muito nas minhas irmãs aqui, porque eu vejo cada maravilha aqui, né, que vem, que traz uma palavra, e eu fico assim, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Então, a gente vai se espelhando umas nas outras. Claro, nas prudentes, né? Não se espelhem naquela que comprou a camisa e não comprou a entrada, não. Então, as palavras que eu queria deixar para vocês hoje refletirem e gravarem seria ler, entender, praticar e vigiar na palavra do Senhor. Palavras assim que a gente precisa ter em mente, né? Porque a gente não sabe o dia que o Senhor volta e também a gente não sabe a hora que o inimigo nos ataca. Então, a nossa lâmpada tem que estar com óleo, a nossa armadura tem que estar vestida por baixo da roupa também, nossas roupinhas bem bonitas, mas a armadura tem que estar por baixo. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao Senhor pela unção que Ele derrama nesse lugar. Agradecer ao Senhor porque Ele nos instrui, e eu acredito que Ele nos instrui porque Ele nos quer o serviço dEle. A gente não está aqui só para vir assistir, né? Como diz a Alessandra está lá, a gente não é cliente.
A gente veio para trabalhar, a gente veio para arregaçar a manga, né? E estar aqui dentro não é só para assistir. Como a gente fala também para quem está na live, né? Não assista apenas o culto, faça o seu culto em casa. Se você não pode estar aqui, faz o seu culto em casa, chama a sua vizinha para estar com você está evangelizando, olha só. Uma simples abertura de porta, vai lá na vizinha, chama, você está evangelizando. A sua funcionária em casa, pede para ela ficar mais um pouquinho para assistir o culto. Depois você serve um lanchinho, um biscoito, né? Isso é evangelizar. Então, coloca o louvor, assiste o louvor. Na hora que a gente se recolhe aqui para orar, ora em casa também. Ora no escondido do seu quarto. O Senhor não falou assim? Então, não assista apenas o culto. Faça o seu culto em casa, já que você não pôde estar aqui. Então, eu vou orar só para encerrar a nossa palavra aqui e começar a nossa outra parte. Para quem está em casa, agora ainda tem muito mais coisa, não é só isso não acabou. Acabou para quem vai ficar na live. Então, Senhor, eu te agradeço e te peço, derrama sobre nós a tua unção, Senhor, derrama sobre aquela que está assistindo, Senhor, derrama sobre aquela que vai assistir depois gravado, Senhor, derrama, Pai, sobre nós a tua unção, fala conosco, Senhor, usa-nos, Senhor, separa-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, para trabalhar na tua obra, Pai. Que nós não sejamos, Senhor, insensatos, que nós estejamos vigilantes, Senhor, que tudo que a gente precisa para trabalhar na tua obra esteja a postos, Senhor, que o nosso óleo acenda, que a nossa candeia esteja preparada, que a nossa armadura também, que a nossa leitura esteja em dia, que o nosso entendimento, Senhor, seja vigoroso, Senhor, que seja fidedigno à tua palavra, Senhor. Guarda-nos, ó Pai, encaminha-nos, Senhor, instrui-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, e nos coloca em tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.